Então, para a gente conseguir entender a ideia de matéria, a gente tem matéria como sendo tudo aquilo, né, que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Como havia dito, quando a gente limita essa matéria, a gente passa a ter o que a gente chama de corpo. Corpo é aquilo que é a matéria limitada. Como eu falei para vocês, a matéria é para a gente a madeira, por exemplo, e o corpo é para a gente um pedaço da madeira. Já quando a gente pega esse corpo e dá uma utilidade desse corpo ao homem, né, a gente transforma esse corpo em um objeto. Ou seja, uma cadeira, um copo. Então a gente consegue entender, por exemplo, que a matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço tem massa. Quando eu limito essa matéria, eu transformo ela num corpo, né? Madeira, pedaço de madeira. E quando eu pego esse corpo e dou uma utilidade a ele para o homem, eu transformo isso num objeto, por exemplo, uma cadeira. Perfeito? Então a gente tem aqui uma sequência lógica e importante para você entender o conjunto de coisas que vão cercar a gente. Agora, quando a gente está trabalhando a ideia de química, a gente está trabalhando a ideia da transformação da matéria. Antes da gente entender como a matéria é transformada, é importante você notar quais são as propriedades que estão nessa matéria. Quais são as propriedades que vão gerar, né, vão governar nessa matéria. Repara, propriedades da matéria. Quando a gente fala sobre propriedades da matéria, a gente precisa dividir essas propriedades em dois grandes grupos. Um grupo onde a gente trabalha a ideia das propriedades gerais da matéria. O que são propriedades gerais da matéria? São propriedades comuns a todo tipo de matéria. Por exemplo, massa. Toda matéria tem massa. Extensão. Toda matéria tem extensão. Mas calma um pouquinho, não tenha pressa, porque daqui a pouquinho eu falo sobre cada caso especificamente. Se liga aqui no seguinte. Então, propriedade geral é uma propriedade comum a todo tipo de matéria. Repara aqui no seguinte. Existem as propriedades específicas da matéria. Quais seriam, por exemplo, alguns exemplos rápidos de propriedades específicas? Brilho. Tem matéria que brilha, tem matéria que não brilha. Então, brilhar é uma propriedade específica daquela matéria. Por exemplo, cheiro, aroma. Tem matérias que têm odor, tem matérias que não têm. Então, são propriedades específicas daquela matéria. Então, guarda você, meu aluno, a ideia que eu vou te dizer. Propriedade geral, comum a todo tipo de matéria. Propriedade específica, propriedade que vai ser justamente... propriedades que vão dizer e mostrar quais são as características dessa matéria. Então, quando a gente está no contexto de propriedade geral, a gente tem um conjunto de propriedades que você precisa saber. Algumas questões abordam justamente para você. Marque a opção que é a propriedade geral da matéria. Simples assim, direta. Se você não souber as propriedades, você não consegue resolver esse tipo de questão. Então, vamos seguir o passo a passo aqui para você entender. Primeira propriedade da matéria, nada melhor do que falar sobre massa. Quando eu defino matéria, eu estou justamente falando que é tudo aquilo que tem massa. Mas, professor, o que é massa? Massa é quantidade de matéria. Ou seja, massa vai medir justamente a quantidade de matéria que vai existir no determinado corpo. Vocês viram que o giz voou, né? Então vou pegar aqui só para ajudar um pouquinho. Se liga. Então massa é tudo aquilo que está agregando uma quantidade de átomos e moléculas ali dentro. Massa vai medir para a gente justamente a quantidade de átomos e moléculas que existem em um determinado sistema. Cuidado com uma coisa. Massa é diferente de peso. O que é o peso? O peso é a ação da gravidade em cima dessa massa. Claro que o dito popular vai fazer com que a gente trabalhe a ideia de massa e a ideia de peso como sendo a mesma coisa, tá ok? Porém, né, falando fisicamente, a gente tem essa distinção. O peso, né, é a ação da gravidade em cima dessa massa. Então a gente já sabe que peso e massa são coisas distintas. Porém, o dito popular vai fazer com que a gente fale a mesma coisa para abordar o mesmo assunto. Quando a gente fala sobre massa, justamente surge a segunda ideia, que é a ideia de inércia. Eis que surge a seguinte definição para inércia. Olha só que filosófico. Nenhum corpo é capaz por si só
de alterar o seu estado de equilíbrio. Seja o equilíbrio estar parado, seja o equilíbrio estar em movimento. Então, o que é a inércia? É mais ou menos o seguinte: se tu tá parado, tu tende a ficar parado até que alguém haja com uma força sobre você. Se você está em movimento, você continua em movimento até que uma força externa haja sobre você. Um caso simples, está lá, né, no seu ônibusão, no busão lá, show de bola, o ônibus está parado. Quando o ônibus acelera, qual é a ideia? Se o ônibus está parado e você está no ônibus, você também está parado. O ônibus acelera, só que é o ônibus que acelera, não você. Se você se descuidou, você automaticamente foi para trás. Opa, qual é o grande lance? Seu corpo queria ficar parado. E mais ainda, sua cabeça queria ficar parada. Quando o ônibus arranca, o que acontece? Sua cabeça era para ficar parada. Então, se ela ficar parada, seu corpo movimenta. Opa, ó coisa rica. Você anda e sua cabeça fica parada. Então, você tem a sensação de cair para trás. Quando o ônibus freia, no momento do movimento, você está em movimento, né? Está em movimento lá. A ideia é, o seu corpo quer continuar em movimento. Se o seu corpo quer continuar em movimento, quando o ônibus freia, automaticamente, quando o ônibus freia, você vai para frente. A ideia é, você queria continuar em movimento, só que o ônibus, o agente externo, tentou te frear. Então, a inércia diz pra gente que, se você tem massa, a ideia é, se você continuar num estado de equilíbrio, você só vai mudar esse estado de equilíbrio se um agente externo vier agir sobre você. Perfeito? Saltou do ônibus em movimento. O chão está parado, você não. Quando você toca no chão, força de atrito, um agente externo está agindo sobre você, tentando te frear. Perfeito? Então entendemos o que é massa, entendemos o que é inércia. Quando eu falo sobre extensão, essas três propriedades estão vinculadas diretamente à definição de matéria. Lembra o que é matéria? Tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Opa! Então, peraí, tem massa e ocupa um lugar no espaço. Olha só que coisa rica. Quando eu falo de extensão, eu falo de volume. Eu digo para você que toda massa ocupa um determinado volume. Ela tem uma determinada limitação. Então, sabemos o que é massa, sabemos o que é extensão. Comum a todo tipo de matéria, até porque está, né, subtendido dentro da definição de matéria. Agora, cuidado nesses próximos assuntos aqui. Impenetrabilidade. O que é impenetrabilidade? Eu digo que é impossível, Mofilo, que duas matérias ocupem o mesmo lugar no espaço simultaneamente. Por exemplo, minha mão está aqui. Eu quero que essa mão ocupe o mesmo espaço que essa agora. É impossível isso acontecer, porque não tem como a matéria ser penetrável. Não tem como os átomos da minha mão direita penetrarem nos átomos da mão direita, caso isso não seja um cinema, né? Se o cinema tiver, a gente consegue fazer isso, né? Mas enfim, Mofilo, preste atenção aqui no seguinte. Impenetrabilidade diz o seguinte: é impossível dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço no mesmo tempo. Então, show de bola. Entendemos massa, inércia e extensão, já sabemos o que é a impenetrabilidade.